haverá um Deus tão bom como o Senhor. Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio. Infelizmente, o suicídio ele é a principal causa de mortalidade entre os jovens. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada suicídio há pelo menos 20 tentativas. Isso demonstra, que aquela frase que as pessoas falam, que quem quer se suicidar não avisa, vai e faz. Isso demonstra que aquela frase é uma mentira, pois na maioria das vezes essas tentativas são formas não verbais de avisar que algo não está bem, e que a pessoa achou uma forma de solucionar o seu problema, o seu conflito. Muitas vezes isolamento social, depressão, estresse, tudo isso acaba influenciando no suicídio, Percas de pessoas ou coisas muito importantes nas nossas vidas, eventos marcantes, tudo isso pode de alguma forma influenciar no possível suicídio. Na maioria das tentativas de suicídio, a pessoa ela quer matar, na verdade, o que está matando ela. A intenção é acabar com aquela dor que ela está sentindo e não necessariamente acabar com a sua própria vida, mas a ferramenta que ela encontra é o suicídio. É muito importante perceber o comportamento diferente das pessoas para que de alguma forma a gente possa ajudar. Uma das ferramentas também é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que realiza um apoio emocional e prevenção do suicídio. E atende voluntária e gratuitamente todas as pessoas que precisam conversar. E é sob sigilo total por telefone. Os voluntários do CVV, eles não têm uma formação específica, muitas vezes, alguns sim, outros não, mas a intenção não é a terapia ou o aconselhamento. A intenção do CVV é a escuta, E muitas vezes as pessoas ligam porque elas querem desabafar. E o CVV serve para isso. Quem tiver também o apoio da igreja, líderes, é muito importante também conversar, é muito importante pedir ajuda, pedir socorro. Muitas vezes até na família, falar, desabafar é sempre a melhor opção nessas situações. E se por um acaso alguém ao nosso redor está com sintomas ou está com um comportamento diferente, tendencioso ao ato suicida, é muito importante que nós, como rede de proteção, como rede de apoio, estejamos sempre de alguma forma orientando e ajudando essas pessoas através de tratamento psicoterapêuticos, psiquiátricos, através do cuidado, através de caminhar com essas pessoas, de estar junto com elas, até a gente entender que elas estão bem, que elas já conseguem caminhar sozinhas. Então, o nosso papel é fundamental na vida das pessoas que estão com alguma dificuldade, e que podem ter de alguma forma uma influência que as leve a cometer o suicídio. Nova FM, a rádio que você adora. Agora 11 da manhã, 2 minutos, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 2 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha. No ar mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Você nos ouve em 87,9 pelo dial de São Vicente para toda a Baixada Santista e para os 4 cantos do planeta via internet no novafmsv.com.br. Também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Você nos assiste também na live facebook.com/novafmsv. Vamos falar da rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Jornalisticamente somos obrigados a entrar no tema Seleção Brasileira, porque está tendo convocação neste momento. A Seleção Sub-17 já confirmou a presença de 2 jogadores do Santos, o Sandri e o Caio Jorge. Então vamos aguardar se as outras convocações não vão atrapalhar ainda mais a vida do Santos, porque a Seleção Brasileira hoje, desculpa quem gosta, só serve para atrapalhar a vida dos clubes, O Tite deveria, por exemplo, para enfrentar as seleções que vai enfrentar, uma eu sei que é a Nigéria, outra eu nem lembro mais, acho que é Senegal,
Ambos em Singapura. Pois é, em Singapura. Dava para convocar todo mundo da Europa, deixar os times brasileiros aqui em paz. Muito bem, deixa eu apresentar já, quem já viu na live já sabe que está por aqui, elegantemente trajado, meu amigo Bruno Rios, de A Tribuna. Tudo bem, Bruno? Bom dia. Tudo bem, Alex? Muito bom dia, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes da Nova FM. Seleção brasileira hoje vai acabar dominando parte do noticiário, porque se a coisa for no ritmo que a gente imagina, o Santos pode ficar sem 5, 6 jogadores do seu elenco. Para uma data FIFA que abrange no mínimo 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas na prática serão 3, porque não tem como alguém jogar terça-feira em Singapura, atravessar o mundo e jogar na quarta aqui. Só a Arrascaeta na final da Copa do Brasil do ano passado. E tem um outro detalhe, né? Ficou claro que o Santos sentiu falta dos seus jogadores contra os reservas do Atlético Paranaense. Sentiu. E a quem interessar possa, o Corinthians vai enfrentar o Bahia no final de semana. E a torcida corintiana parece que acordou para o fato, né, que o time joga muito pouco em termos de propor o futebol. Tem gente que gosta, né? Eu sempre falo disso, do Carille, do Mano, essas coisas. Então lá, a faixa na porta do Corinthians, Carille retranqueiro, porque perderam do time do Suco de Caixinha aí, né, na quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Agora é o que eu falo, enquanto tá ganhando, beleza, vamos lá dando chutão, bola pra dentro da área, chuveirinho, essa coisa toda. Aí quando perde, aí os caras cobram ofensividade, mas tem que cobrar antes, tem que cobrar um projeto em que se jogue futebol e não reaja apenas ao adversário. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também, muito sobre Santos e Grêmio, mas está na linha pronto para acelerar é ótimo, hein? Para o Cebolinha. Cebolinha, acelera. Para acelerar com as notícias do automobilismo, final de semana tem corrida. Tony Vasconcelos, tudo bem, Tony? Um abraço. Abraço, Alex, tudo bem? Abraço a você, a Kelly, ao Bruno, obrigado ao ouvinte que nos acompanha. Realmente, velocidade em Singapura, viu? Corrida noturna, tivemos agora o final do segundo treino, há pouco, horário de Brasília, terminou às 11 horas da manhã. A corrida que vai ficar aí entre Mercedes e Red Bull, né? A Ferrari deve ter dificuldades nesse circuito travado, e realmente, apesar da temperatura alta, à noite, né, chegando a 30 graus, a pista acima dos 30 graus no horário da corrida, umidade do ar altíssima, um circuito desgastante para os pilotos, uma corrida desgastante, mas o Hamilton foi muito bem. Ele, no primeiro treino, o Verstappen fez o melhor tempo, o Hamilton acabou testando muita coisa, acabou terminando o treino com pneus duros, e no segundo treino o Hamilton, sem muito esforço, acabou ficando em primeiro o tempo todo, apesar do Verstappen ficar a 184 milésimos do Lewis Hamilton. Agora a Ferrari lutou muito, né? Tivemos a quebra do câmbio do Charles Leclerc no primeiro treino, e o Vettel, muito fraco no início do primeiro treino e também em parte do segundo treino, melhorou um pouco no acerto do carro no final, terminou em terceiro. Até que foi bem, mas a 800 milésimos do Hamilton, né? Mais um pouco dá um segundo aí. E o Bottas e o Albon e o Leclerc ficaram acima de um segundo do Hamilton. Então, não sei se o inglês, já mordido pelas derrotas da Bélgica e da Itália, vem com tudo aí para o GP de Singapura. E amanhã a definição da pole, domingo a prova, uma corrida que, sem dúvida nenhuma, deve ser interessante do ponto de vista do pelotão intermediário, né? Muitas brigas aí. Eu acho que o Hamilton dificilmente perde essa prova. Lembrando que o Romain Grosjean renovou seu contrato com a equipe Haas, continua fazendo dupla com o Kevin Magnussen, portanto o Pietro Fittipaldi, o neto do Emerson, continua como piloto de testes. Ainda não é o momento do Pietro entrar na Fórmula 1, poderia ter sido agora, mas outros nomes também corriam lá pela Haas, mas ele é um piloto de testes, pode ser o brasileiro do futuro na Fórmula 1. E tivemos também aí o Nico Hülkenberg, estava tentando essa vaga, talvez não fique a pé, pode ser que ele vá para a Alfa Romeo no lugar de Giovinazzi, porque ele disse que não quer ir para a Williams. Deu a entender que a Williams não interessa, porque a Williams não vai bem, né? Porque o Kubica, Robert Kubica, o polonês, se aposenta da Fórmula 1 no final do ano, fez só essa temporada depois de tantos anos daquele acidente, quase uma década aí do acidente que sofreu no Rally, fez essa temporada, provou que pôde voltar, mas o carro é ruim, acabou marcando um pontinho já,
e vai acabar a sua história na Fórmula 1 ao final da temporada. Mas o Hülkenberg não vai para lá, né? Não vai andar de Williams. Fica uma vaga aberta na Williams. Provavelmente pode até ter um carro melhor para o ano que vem, mas não está fácil. E para os brasileiros foi isso que eu disse. Pietro Fittipaldi ainda é um nome mais próximo, até mais próximo que o Sérgio Sete Câmara, que está na Fórmula 2, e realmente não está fácil. Uma vaga na Fórmula 1 acho que nunca foi tão difícil. E muita gente que já não devia estar aí, está ainda, né? E outros que estão aí, jovens também, que não deveriam nem ter chegado. É a minha opinião, né? Alguns pilotos aí poderiam até já estão com as suas carreiras em jogo, tipo o Pierre Gasly, etc., né? Mas vamos aguardar, Alex. Domingo, portanto, teremos a corrida aí pela manhã e é interessante assistir porque essa corrida noturna aí vale a pena, com grandes imagens lá de Singapura, né? Beleza, Antônio. Bruno Rios está capturando aqui as informações a respeito da convocação da seleção brasileira principal. Já dei graças a Deus que o Jorge não foi convocado. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora, Antônio, é sexta-feira, sabe? Sextou, vou deixar uma dica para você. Talvez até você saiba, mas vou dar uma dica para você assistir uma série com o Nicolas na Netflix. Posso dar dica, Antônio? Claro, lógico. Tem uma série que chama Hyperdrive, que é o tipo... já assisti. Já assistiu? Os dois rapazes de Santos, né? O João Barion e o Diego Iga, né? Fica a dica aí pro pessoal assistir, é bem legal, né, Tony? Drift. É verdade. É uma série muito legal, o Hyperdrive, quase um reality show aí com lances de drift, né? Que é justamente aqui em Santos muitos pilotos que praticam o drift, inclusive vários nessa área aí do automobilismo, né, que é uma tendência agora, que é aquele carro que sai de lado realmente, faz os circuitos mais curtos aí, e fazendo o carro derrapar e tal. Tem até o filho do Fábio Júnior aí, o Fiuk, não é isso? Que é um dos caras que andam direto de drift, com esses pilotos também de Santos, que já andaram muito. Então, uma série bem legal essa aí, o Hyperdrive. Vale a pena, eu também indico, já assisti, indico também. Hoje eu vou ver o último episódio, Tony. Ontem dei uma maratonada, consegui ver 3, hoje assistirei o último para saber. Eu não posso falar mais muita coisa, senão vira spoiler. Série completa em on demand é complicado de falar, mas é legal, assistam. Tony, valeu, um abraço, até semana que vem, tá certo? Valeu, eu vou te mandar um abraço para o meu amigo Petinho Macia, filho do Canhão da Vila. E amanhã estaremos juntos lá no Rock Fest, viu, meu amigo? O senhor vai ver um rock and roll amanhã? Eu vou estar lá porque é o momento dos idosos, né? Estaremos lá com o David Coverdale completando 68 primaveras, né? Estaremos com o Klaus Meine, que eu não sei se tem mais do que isso ainda. Então será o momento rock da tosse, mas é o que eu gosto. Estaremos lá, que vai ter Europe também, aquela coisa dos anos 80, etc, né? Então meu amigo Pepinho Macia, que está promovendo, como sempre, aquela excursão animada, amanhã estaremos lá. Um grande abraço, viu? Um abraço a todos, grande fim de semana. Valeu, Tony. Bom show pra você, aliás. É lá no Allianz Parque. Né? Vai lá no Allianz Parque do Palmeiras assistir o show. Bem legal. Valeu, Tony. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Europe, White Snake, Europe, White Snake, Scorpions. Tem mais alguém que eu não lembro agora. Pô, quando é tudo isso, hein? Amanhã, no Palmeiras. Bacana, né? Poxa, bateu um arrependimento de eu saber só agora disso. Se eu conseguir no de hoje, que vai ter o capitão inicial, o Jota Quest, já estou feliz da vida. A digníssima vai. Eu vou tentar. Ainda não está acertado. Mas vamos falar de futebol, senão os caras ficam bravos comigo aqui. Quer dizer então que a galera do Flamengo apontar, o Tite, não sei o que, funcionou? Foi isso, Bruno Rios? Bem, funcionou e o Flamengo pode se dar muito mal com isso, né? Rodrigo, Caio e Gabigol convocados. E o Cebolinha e o Matheus Henrique do Grêmio, né? E o Bruno Guimarães, eu acabei de ver aqui, um amigo meu, Guilherme, postando que pro Tite o Bruno Guimarães deve jogar cricket, né? Pois é que ele vai no delay, né? Demorou 2 anos para convocar o Gabigol. Quando não estiver jogando mais nada, daí agora é o menino do Atlético também. Tem a lista toda aí na mão? Tenho, na mão. Fala aí. Goleiros Ederson, Everton e Santos. Olha o Santos convocado aí, ó. Santos, goleiro do Atlético Paranaense, tá? Os perdidos de plantão. Laterais, Daniel Alves, Danilo, Alexandro, meu Deus, e Renan Lodge. Aí sim.
Zagueiros, Militão, Marquinhos, Rodrigo Caio e Thiago Silva. Meias, Arthur, Casimiro, Felipe Coutinho... Como, gente? Fabinho, Lucas Paquetá e o Matheus Henrique, do Grêmio, que surgiu muito bem no Grêmio. No ataque, um monte de gente. 6. Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison do Everton. Obrigado, Tite. Olhando para a câmera. Obrigado, Tite. Deixa o Jorge aqui. Né? Valeu, Tite. Até porque não tinha mais muito ninguém para convocar, não. Era só o Jorge mesmo. Que o técnico da Venezuela também. Deixa o Soteldo quietinho aqui. Do Derlis também. O Cueva, sei lá. O Cueva já nem sei. Mas enfim, a seleção brasileira principal não atrapalhou a vida do Santos e a seleção olímpica tirou 2, mas os meninos praticamente não jogam, né? É o Caio Jorge e o Sandri, é isso? Isso mesmo. E o Mundial Sub-17 será no Brasil, vale lembrar. Primeira vez. Começa dia 26 de outubro, vai até o comecinho de novembro. As sedes são Goiânia, Brasília, para dar alguma utilidade pro Mané Garrincha, né? Mas não só Mané Garrincha, também tem jogo no Estádio do Gama, no Bezerrão. E Cariacica, no Espírito Santo. Muito bem. São as 3 sedes do Mundial. Você estava falando que acho que vai ter seleção olímpica também? Até Daqui a pouco, seleção olímpica. É a última das 3 convocações. CBF 3 em 1 hoje. Já foi a Sub-17, já foi a principal. Daqui a pouco, seleção olímpica. Preciso confirmar com quem que a seleção olímpica. Por exemplo, eu tenho quase certeza que o Bambu vai ser convocado para a seleção olímpica. Agora ele é o novo Beckenbauer do futebol brasileiro, porque os caras estão chorando. O Bambu foi campeão com o Atlético Paranaense. Bem, se a comissão, se o delay do Tite servir para a comissão técnica toda, é só no que vem, né? Bom, seleção brasileira, está feito o trabalho jornalístico, divulgado, já agradecemos aos céus aqui, porque ninguém do Santos foi convocado, e vamos à rodada do Campeonato Brasileiro, que é o que nos interessa, basicamente. Eu já estou recebendo as primeiras participações aqui do nosso ouvinte, até vou registrar mais cedo hoje, porque o pessoal dá bom dia pra gente, e eu quando eu respondo é quase boa tarde. Então, para ser mais educado dessa vez... Silas Andrade com a gente, o Will Hurley também está aqui, o Paulo Carvalho, bom dia Alex, bom dia Paulo, obrigado. Rincon Francisco está com a gente também, o Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês aí de São Vicente da Baixada Santista, abraços, vai para cima deles Peixão, é o Silas Andrade. O Paulo Carvalho, falando de seleção de base, vocês têm notícia do Jean Xera? A última notícia que eu tenho do Jean Xera é que ele se aposentou do futebol e que a namorada dele estava grávida. Só isso que eu sei, isso já faz tempo, o bebê deve ter até nascido, se bobear o Jean Xera até é vô já. O Ted Sartori, na audiência, amigos, grande Bruno Rivers. O menino já está convocado, né, para a seleção de base. O Ted ainda fala que esse protesto da torcida do Corinthians é bastante emblemático. Tomara que ajude no estilo de jogar do time. O Marcelo Marçal, bom dia Alex e amigos da mesa. Manda um abraço para minha esposa Luciana. Bom dia, Luciana, um abraço para você, bom final de semana. O Rogério Dantas dá bom dia para a gente aqui. Bom dia, Rogério, obrigado. O Giovanni Mota, Santos sempre Santos. O Aristides Macraque está com a gente também. O Edson Luiz Antônio, o Joel Antônio Freire. E o Aristides diz aqui, bom dia Alex e equipe. Hoje a imagem e o som estão ótimos. Amanhã estaremos na Vila, saída de Penápolis. Um bate e volta com muitos torcedores do Santos. Ô Aristides, você sabe que aquele outro dia a gente estava brincando aqui, né? Que aí em Penápolis tem um outro torcedor do Santos que a gente interage muito no Twitter, que é o Luiz Eduardo Cacheta, o Red Banger louco, né? Então, não sei se ele vai estar aí na sua excursão aqui para Vila Belmiro, mas boa sorte, boa viagem aqui, bom jogo para todos. E o Felipe Castro dos Santos, o que falar do técnico do Del Valle, que fez com o Carille aquilo que o São Paulo não conseguiu fazer na Arena do Corinthians? Pois é, ô Felipe, mas aí é que tá, né? O que a gente sempre debate aqui, você sempre propõe temas interessantes, conseguiu fazer com o Carille o que o São Paulo não fez ainda. Porque você viu a qualidade dos atacantes do Del Valle? Sim. Você viu a velocidade e a força dos caras? Eu não vou dizer assim, o Santos não tem um atacante assim. Qualquer um dos... O cara que fez o primeiro gol, ele era titular no Santos tranquilamente hoje. Fácil. Entendeu? Então, quando a gente fala assim que é injusto criticar o Sampaoli quando o Santos vai mal, quando vai bem, todo mundo fica na miúda, né? Quem gosta de criticar. Mas quando ele vai mal, os caras falam assim, tá vendo? Mas vê a qualidade dos outros atacantes, né? Inclusive dos outros técnicos que passaram recentemente pelo Santos. O cara tá fazendo o Sacha ser artilheiro aí da temporada do campeonato, como foi o Jean Mota, né? Tem até uma manchete aqui que eu tava vendo
Isso é a visão do planeta, não é minha, tá? O Diário do Peixe colocou aqui, para Jornal Espanhol, Jorge Sampaoli faz milagre no Santos. Sim. Tá aqui no Diário do Peixe, né? O jornal Esporte, que é da Catalunha, é isso? Sim, exatamente. Lá são os dois principais, o Esporte e o Mundo Deportivo. O Diário Esporte, um dos mais tradicionais, publicou uma nota em sua edição desta quinta-feira elogiando o trabalho de Sampaoli no Santos. O treinador teve uma passagem no Sevilha antes de dirigir Messi na seleção. O título da matéria é O Milagre de Sampaoli. Então os caras lá na Espanha, que jogam um futebol super moderno, têm essa visão, né? E aqui a gente fica pegando no pé do cara porque ele perde alguns jogos, porque escala 3 zagueiros. Eu vou falar de novo. Eu falei no vídeo do canal ontem. Quem assistiu a Liga dos Campeões esse meio de semana, o Tottenham foi enfrentar o Olympiacos com o Vertonghen, o Alderweireld de lateral direito. Sim. Com o Vertonghen, com o Sanches, né? O zagueiro colombiano, jogou com uma linha de 4 e com o zagueiro de lateral direito. Aliás, como ele já tinha jogado pela seleção da Bélgica. Sim. Né? E não é invenção, isso é treinado. A mesma coisa, o Guardiola, que colocou o Fernandinho de zagueiro. Aí eu vou falar assim, pô, mas não tinha ninguém da base do Manchester City que podia jogar na zaga da equipe contra o Shakhtar Donetsk? Não, porque o treinador percebe o potencial do jogador e coloca ele naquela função. O Narciso não foi redescoberto pelo Luxemburgo como volante no Santos. Então, esse negócio de pardal, invenção, isso é besteira. A gente fica muito amarrado com conceitos do passado. E o futebol evoluiu no aspecto tático. O gol tem que sair pela linha de fundo, é mais fácil. Não é. Hoje em dia você tem o gol do Del Valle. Como é que foi? Uma triangulação pelo meio. Então é besteira a gente ficar preso nessas coisas. Olha só, tem que ir na linha de fundo, cruzar para fazer o gol de cabeça. Percebe que na Europa quase não sai gol assim. Não. É muito difícil de sair gol desse jeito. Enfim, e o Paulo Carvalho diz aqui, Sampaoli milagroso. Eu acho que é quase isso, viu? Quase isso. E outra coisa legal dessa vitória do Del Valle é que eu sou conhecido lá entre o pessoal do jornal porque eu acho os jogos mais periféricos nos campeonatos mais bizarros possíveis. E um campeonato que eu acompanho muito é a Major League Soccer. A pessoa pensa, nos Estados Unidos ninguém sabe chutar uma bola, né? Esse Torres que fez os 2 gols do Del Valle contra o Corinthians, ele passou 4 temporadas nos Estados Unidos, jogando na Major League Soccer, se desenvolvendo com os norte-americanos. E tá aí. Mal não fez. Porque eles têm um método de trabalhar, né? Tem filosofia, não é um negócio a esmo, né? O Gilberto, que tá fazendo gol aí no Bahia, passou 2, 3 temporadas jogando na Major League Soccer. Mal não fez, pelo contrário. O menino aí que o Santos trouxe agora? O Venuto. Passou no Vancouver 2 temporadas, aí você vê. Há trabalho. E essa visão de que é só nos principais países que se joga bola e que tudo que a gente faz aqui é referência e o resto não é assim. Não à toa, Bélgica é a primeira colocada. A gente brincou com essa história do Corinthians perder pro time do Suco de Caixinha, mas vamos fazer um meia-culpa. A gente é muito arrogante. Sim. A gente desmerece demais o que acontece nos outros países. Em clubes principalmente, em seleções a gente já percebeu que houve uma evolução tanto do Equador quanto da Venezuela, que hoje é difícil você enfrentar essas seleções, até o Peru que se recuperou, mas em termos de clube, você fala assim, vai lá e vai dar uma traulitada. O Flamengo suou sangue para passar pelo Emelec na Libertadores. De 2-0, vamos lembrar disso. Os times equatorianos, os times venezuelanos, os times chilenos, todos eles passaram por um processo de evolução. Se qualquer time de ponta do futebol brasileiro, porque outro dia não falaram que o Flamengo, o Jorge Jesus falou que iria bem na Premier League, se você pegar um time brasileiro e colocar qualquer um deles, inclusive o Flamengo e o Palmeiras, que são os que têm mais dinheiro, para jogar a Major League Soccer, não ia nadar de braçada lá, não. Ou o Campeonato Mexicano, por exemplo. Não ia. Ia ter enormes dificuldades. Ia ganhar jogo, ia ser favorito, certamente. Mas teria sérios problemas nessas ligas. Sim, né? Eu ouço os caras falarem assim, não, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil. É um campeonato muito equilibrado. Mas não mais difícil, ele é mais equilibrado. Equilibrado, mas a questão técnica, eu acho que não tem comparação. Mas experimenta colocar lá para jogar uma temporada no México, nos Estados Unidos. Os caras iam suar sangue lá também, Exatamente. E o Del Valle é um time que foi vice-campeão de Libertadores em 2016, um time que joga toda vez, principalmente Libertadores Sub-20, é um time que é muito forte na sua base, até porque ele sobrevive de vender jogador. Ele não tem muito o que fazer, ele precisa investir nos garotos. E o Carille, enquanto na coletiva diz que o time dele era de meninos, o pessoal do Del Valle era o quê? Sub-50? Nada. Era tudo 20, 23... 24, a mesma faixa etária de boa parte do elenco do Corinthians.
e colocou o Corinthians na roda aqui, fora de casa. Muito mais pressão para eles do que pro Corinthians. Aliás, então, idade é problema? Aliás, essa é uma outra situação que os nossos técnicos precisam aprender, né? A essa postura profissional o tempo todo, né? Porque assim, o cara perde o jogo e coloca a culpa na escalação que ele pôs em campo, nos meninos, né? Pois é. É difícil isso, né? Ou então, quando perde, né? Ou quando ganha, né? Mostra dor de cotovelo em relação a outros treinadores. Ou o Renato, o Grêmio, por exemplo, agora está reclamando do oba-oba em cima do Flamengo. Mas o próprio Renato Gaúcho falou outro dia que o Grêmio era o melhor time do Brasil, que jogava mais bonito, e ninguém se doeu com isso, né? Então, assim, quando é do nosso lado, quando se fala, aí tudo bem. É que nem o técnico do Atlético Paranaense. Parabéns pelo título, todos os méritos. Tem um bom retrospecto na carreira, que é muito recente. Só que assim, ele saiu aos berros, teve um chilique na Vila Belmiro, porque disse que o Sampaoli queria ganhar o jogo no grito. E ele queria ganhar o jogo não jogando? Então, mas aí é que tá. O cara ficou pé da vida, como eu fiquei assistindo, e como qualquer um que tem um pingo de bom senso, porque o Atlético ficava caindo o tempo todo. Contra o Internacional, a primeira jogada da partida já tinha um cara do Atlético no chão. Então, assim, o cara pode ser muito bom taticamente, né? Só que tem que começar a pensar na questão esportiva, começar a pensar no espetáculo, não é só no bem do time dele. É possível jogar sem ficar fazendo ser. O Atlético provou por A mais B que era muito melhor que o Inter. Apesar do muito Inter ter todos os nomes que tinha em campo. A postura do Inter foi covarde no primeiro jogo, jogou com a linha lá atrás, na defesa, e no segundo tempo em casa parecia um time de pelada. Time todo avacalhado, todo desorganizado. E é um outro técnico, o Odair Hellmann, que está começando a vida agora. Então a gente, quando discute as questões do Sampaoli, do Jorge Jesus, é isso, de treinadores que vêm com conceito, com filosofia, com uma postura profissional diferente. Que é o cara chegar na coletiva e largar nas costas dos moleques. É difícil, né? Mas enfim. Sobre seleção brasileira ainda, fiz um cruzamento de calendários aqui, pelo menos tem uma vantagem nessa história toda de jogar lá na Ásia. Um jogo da seleção, o primeiro jogo contra o Senegal, vai ser na quinta. Numa quinta-feira. Que horas? Deve ser de manhã, horário de Brasília, à noite em Singapura. Os dois jogos de manhã, quinta de manhã. Quinta de manhã contra Senegal, dia 10 de outubro, e no dia 13 de outubro já é um domingo, Brasil e Nigéria. Então os jogadores serão liberados mais rapidamente. Não vai ser que nem no último jogo, que na última perna de data FIFA, que o Brasil jogou na sexta e na terça. Já quase quarta aqui, né? Já era meia-noite. Vai ser quinta e domingo. Então, quando falam que os jogadores vão perder duas datas FIFA, vão perder 2 rodadas do Brasileiro, é que deve ser mesmo, porque a terceira, se pegar o avião rapidamente, dá pra chegar. Porque joga domingo de manhã lá na Ásia e vem pra cá. No caso do Flamengo, no caso do Santos, há uma interferência indireta. No dia 9, enquanto a seleção vai estar se preparando para jogar contra o Senegal, o Palmeiras não vem com seu goleiro titular para Vila Belmiro pro Clássico. Mas tem os outros dois. Tem Fernando Praz e Jailson, né? O Flamengo, nesse intervalo de data FIFA, ele enfrenta o Atlético Mineiro no dia 10 no Maracanã e o Atlético Paranaense dia 13 em Curitiba. Se complicar a volta da Ásia para cá, o terceiro jogo que pode ou não ter a ausência de Gabigol e Rodrigo Caio é em Fortaleza contra o Fortaleza. Mas aí é que vai entrar a história do elenco, né? O Flamengo não pode reclamar da vida porque tem um elenco recheado, né? Tem gente para escalar sem problema algum. Só para encerrar esse tema, porque a gente já vai para o intervalo daqui a pouco, eu preciso falar mais fortemente do Campeonato Brasileiro. Sim. Eu achei interessante a frase do Tite sobre o Gabigol. Fez por si só, não precisa ser muito, pode fechar os olhos e escutar. A campanha dele nesse ano todo o credenciou. Como assim, cidadão? Como assim esse ano todo? O ano passado ele fez o quê? Bateu escanteio? Vendeu pipoca na beira do campo? Vendeu pipoca. Sério. O cara acha que a gente é idiota, fala um negócio desse, a campanha dele credenciou agora nesse... O cara foi artilheiro de tudo o ano passado. Artilheiro de tudo. Para vocês perceberem como determinadas ações de mídia fazem a diferença. Como a benevolência com algumas partes, como a boa vontade com alguns setores, faz a diferença, né? Aí o cara vem dizer ao critério técnico... O Bruno Henrique, até entendo que ele, desta vez, merecia ser convocado pelo aspecto técnico, porque ano passado ele foi um 0 à esquerda no Santos, né? Agora, o Gabriel, ele foi artilheiro do Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O que mais que ele precisava ser o ano passado?
Então só agora que... Aí é que a gente fica... O que me dá bronca da seleção brasileira é isso. Porque precisou a torcida do Flamengo meter o dedo literalmente no nariz do Tite, no Santos e Flamengo, no Flamengo e Santos, para ele convocar o cara. E aí vem com esse papinho furado de que, olha, agora ele tá merecendo. Como assim? Tá merecendo agora? Né? Pois é. E isso tem um aspecto muito ruim diretamente. Porque entre os jogadores eles conversam. O cara fala assim, ó, tá vendo? Eu comi a bola lá no Santos e os caras não me convocavam. Aí eu fui pro Flamengo, agora eu fui chamado. O que você pensa a médio prazo disso? Na hora da bola dividida, o jogador se bobear vai querer ir pro Flamengo para ganhar menos, porque ele acha que vai ter mais visibilidade, e pelo jeito vai ter mesmo, segundo o conceito do técnico da seleção brasileira, né? Vai ter mais mídia, vai ter mais oba-oba, e a chance dele ser convocado é maior. Sim. Então, assim, o treinador ele poderia até convocar o Gabriel, mas jamais dar uma declaração dessa, um depoimento desse tipo, que esse ano ele se credenciou. Pô, como assim esse ano ele se credenciou? Mas jogando no time que ele joga hoje, com a formação que tem, ele não faz mais que obrigação. Duro era ele fazer gol naquele time do Jair Ventura, do ano passado, né? Com aquelas dificuldades todas que o Santos tinha. Claro que ele melhorou bastante com o Cuca por aqui. Mas, pelo amor de Deus, né? Isso aí é um tráfico de tráfico de influência, senhores. Que as pessoas podem achar que não tem nada a ver, mas tem sim. Isso pesa na balança, inclusive, esportiva do futebol brasileiro. O cara fala, não, vou pro Flamengo, que é certeza que eu vou ser convocado para a seleção brasileira. E o técnico vai e fala um negócio desse, Bruno. Complicado, né? Subir até no fio aqui. Complicado. Peraí, tirar o fio daqui, pronto. Complicado, mas tem umas coisas que são impressionantes mesmo. Eu acho que o Gabigol tá jogando melhor, por exemplo, esse ano do que no ano passado, mas é muito em função do conjunto, do que ele tem, do que você falou, do que ele tem à disposição. É difícil, e eu acho que ele fazia milagre ano passado naquele time horroroso do Jair Ventura, que a bola nem chegava nele. A bola foi começar a chegar nele no segundo semestre com o Cuca. Mas convocações de seleção brasileira sempre são também motivo de muita discussão, porque o Corinthians não teve nenhum jogador convocado agora. E a internet já tá berrando. Por que Flamengo 2, Grêmio 2 e Corinthians nenhum? Mas quem que é convocado do Corinthians? No mínimo o Fagner, né? Pô, desculpa, mas acho que o Fagner tá fazendo hora extra na seleção faz tempo. Já não era para ele ser chamado mais... Pois é, mas estava sendo chamado direto. O Pedrinho vai ser convocado, né, para a seleção olímpica, que ainda não saiu a olímpica. Muito provavelmente. Então, vamos ver. Muito provavelmente. Vai ver que sim. Ele e o Matheus Vital. Mas pro Carille tudo bem, né? Porque ele sente a pressão, então não tem problema. Põe 7 volantes. Bom, eu tenho que ir pro intervalo, mas o Silas Andrade falou aqui, na parte tática, estamos presos em 2002. 2002, o Leão foi muito feliz naquela época, que ele fez um negócio muito moderno pro futebol, daquela oportunidade. Ele pegou o Elano e falou assim, eu vou te prender aqui na direita para eu deixar o Diego solto. Ele fala isso, ele conversou com o Elano sobre essa situação. Elano que era perseguido pela torcida. Então era aquele trio, era o Paulo Almeida, o Renato e o Elano segurando a bronca pro Diego armar, pro Robinho e pro Alberto resolver na frente, né? Então assim, era o que hoje conceitualmente se chama de... É o losango? O losango, ou variando para um 4-2-3-1, vamos dizer isso. Que muitos times jogaram, começaram a jogar assim depois. Só que hoje o futebol já é completamente diferente. Você até pode jogar dessa maneira, mas poucos times o fazem. O Marcelo Marçal diz aqui, em relação a essa mudança de posição do Felipe Jonathan, hoje podemos contar com ele no meio. O São Paulo está fazendo muito pelo Santos. Pois ganhamos um jogador que faz, além da sua função original, uma outra, né? Eu acho que é isso que o treinador realmente precisa fazer. E muitas vezes eu acho que ele faz essa segunda função melhor do que a primeira. O Silas Andrade, os resultados da Sul-Americana são tapa na cara dos comentaristas esportivos da televisão brasileira, que somos os melhores e que dinheiro é tudo. E o Felipe Castro dos Santos, que continua aqui nessa campanha brava para pegar no pé do São Paulo, e diz aqui, a folha salarial do Atlético Paranaense e do Del Valle não chega perto da do Santos. Sim, e a do Santos não chega perto do Palmeiras. Sim. Não é? Sim. E aí? Qual que é a grande diferença hoje aí? Né? O Del Valle não chega, mas não chega porque a economia do futebol deles é diferente. O River, que é o atual campeão da Libertadores, a folha salarial do River, se bobear, não chega na do Santos. Porque a realidade econômica dos caras é diferente em termos de patrocínio, de pagamento de salário, tudo isso. Então você está querendo procurar um exemplo aí para justificar. Aí não é culpa do Sampaoli. Se o Pérez quer pagar 500 pila por mês pro Brian Ruiz, mais 500 pila por mês pro Cueva e o Sampaoli pede para contratar. Quem acerta salário é a diretoria, não é o técnico, né?
Enfim, vamos para o intervalo, 11h34, o Esporte em Destaque volta em 2 minutos. Até já. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero fazer um convite para você. Domingo agora, às 8h30 da manhã, e às 19 horas nós temos o Culto da Família. Você é o nosso convidado. Venha com toda a sua família. Deus tem uma bênção especial para você. Não percam. Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro, em São Vicente. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel. Deus te abençoe. Nova FM, de olho no meio ambiente. Para fazer o descarte de pilhas e baterias, é necessário, antes de tudo, armazená-las sem misturá-las com outros tipos de materiais. Apenas embalá-las em plástico resistente para evitar o contato com a umidade, a fim de evitar vazamentos. Após embaladas, consulte quais são os postos de recolhimento mais próximos à sua residência ou local de trabalho. E lembre-se, você também é responsável pelo descarte correto. Então contribua para um mundo menos poluído. Seja você a diferença. Recanto Peniel, de olho no lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça sua reserva. Você está ouvindo a Nova FM. Colégio Lobato, Educação Infantil, Fundamental 1 e 2 até o 9º ano. Colégio de Princípios Cristãos. O Colégio Lobato tem como disciplinas diferenciadas: inglês, informática, iniciação musical e aulas de princípios cristãos, aulas extras de natação e futsal, salas climatizadas, 700 metros de aproveitamento para seu filho. Venha nos conhecer. Telefone 3469-2843. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Olá pessoal, sou o pastor Nilton Lobato. Estou aqui para convidar você para uma campanha toda especial que acontecerá no Ministério Peniel. Graça Transformadora. Todas as quintas-feiras, durante 7 quintas-feiras, estaremos ministrando sobre esse tema em uma das nossas igrejas Batista Peniel. Você é o nosso convidado. Participe conosco. Entre no nosso site e tenha maiores informações. igrejapeniel.com.br. Nunca ouvi, nunca verá
Mundo som bom como o Senhor. Nova FM, a rádio que você adora. 11h39, de volta com o Esporte em Destaque. Tem muita mensagem hoje. Agradeço a todos pela audiência, que é muito forte graças à internet, né, Bruno Rios? Com certeza. Essa interação é maravilhosa. Temos ouvintes em todos os 4 cantos do Brasil e do planeta. E do planeta. Se alguém estiver nos ouvindo na Argentina, certamente vai compactuar com o que foi dito aqui no final do outro bloco. E o Bruno foi lá fuçar nas notícias. Quer dizer que o River, mesmo campeão da Libertadores no ano passado, terminou a temporada... Quebrado, é isso? 50 milhões de reais de prejuízo o River Plate teve no seu balanço financeiro de 2018. O grande problema do River, que a gente estava lendo aqui juntos numa matéria do Clarim, é que parte do elenco, 35% da folha salarial, a negociação foi feita em dólar, não foi feita em peso, e o peso derreteu, perdeu valor. Então o exemplo claro é o Lucas Prato. Quando ele foi contratado, $1 equivalia a 19 pesos. Ano passado, $1 equivalia a 38 pesos. Hoje, $1 equivale a 60 pesos. E o River não está tendo condição de pagar. Muitos contratos lá são em dólar. River, Boca acabam sofrendo com isso. Mas não estão deixando de investir. Estão aumentando a aposta, dobrando a meta. Isso pode dar ruim para eles no futuro. O Boca gastou muita grana para trazer o De Rossi, por exemplo. Tem outro menino do meio de campo lá que veio recentemente. Tem o Sálvio, né, que era do Benfica. Tem o Sálvio também. Bem, e um dos dois já fica pelo caminho na semifinal, né? Deixa eu registrar aqui também mais participações. O Ted Sartori: malandragem é artigo em desuso no futebol e tem time que não percebeu isso ainda. 9 horas os 2 jogos. 9 da manhã. O Ted está dando... 9 da manhã, obrigado, Ted. 9 da manhã, não vou ver nenhum deles. O Joel Antônio Freire: postura de bom futebol. Tem que aprender, né? O Ted ainda aqui, ó. Curioso que desta vez os jogos da FIFA serão quinta e domingo, e não sexta e terça. O Giovanni Mota: Santos 2-0 no Grêmio. O Joel dá risada aqui a respeito do Tite. E o Ted ainda assina embaixo quantas vezes foi preciso que o Alex falou sobre Gabigol, Tite e Flamengo. O Aristides Macrax: a hipocrisia do Tite é antiga. O Rafael Ribeiro: a CBF não gosta do Santos e nós odiamos a CBF. Ainda convocam alguns de vez em quando, mas a maioria é injustiçado. Sobre o feminino, a Maria saiu do Santos. Há 2 semanas ela foi para a Juventus, né, e foi convocada, mas não somos perseguidos não. Observação: por mim ninguém seria convocado, pois o Santos é o melhor. Eu, sinceramente, se não puder convocar ninguém do Santos, é um favor que me faz. Olha o que um mau planejamento de calendário faz. As pessoas começam a rejeitar, já rejeitam há muito tempo a seleção, porque prejudica o seu clube, porque ninguém consegue parar o campeonato na hora da data FIFA. Se o Flamengo perder o ponto sem o Rodrigo Caio, sem o Gabigol, tem gente que vai pedir, pelo amor de Deus, para não convocar mais também. O Silas Andrade: não é a CBF que não gosta do Santos, é a dona do futebol brasileiro. Não sei não, a CBF não gosta do Santos faz tempo. O João Antônio Freire: não conseguiram vender o Fagner ainda. Acho que nem vão vender, viu? Na Europa não se faz, não, só se for para a China. O Silas escreveu um negócio que eu não posso ler, Silas, tá meio... não tem como eu ler nesse horário. O Marcelo Marçal: o Vanderlei é infinitamente melhor que o Santos, não desfazendo do profissional, mas é notável a birra que o Tite tem com o time do Santos. Mas graças a Deus nenhum jogador foi convocado. Então, o Marcelo Marçal: o problema é que o Vanderlei não está jogando. Primeira coisa. E segundo, a avaliação que o Tafarel fez é que o Vanderlei espalma bolas, ele não tem confiança para agarrar algumas bolas e ele espalma muito. Essa é a avaliação do Tafarel e do Tite, por isso que o Vanderlei nunca foi convocado. Eu, apesar de gostar muito do Vanderlei, eu tenho que concordar um pouco com essa avaliação. Eu acho que tem muitos lances, por exemplo, em que o Vanderlei podia ter uma outra postura, mas é uma característica dele. Não estou nem falando daquela história de jogar com os pés. Eu gosto do Vanderlei, acho que ele faz defesas espetaculares, mas esse é a pequena diferença que fez com que lá atrás ele não fosse convocado e outros goleiros fossem chamados. O Rafael Ribeiro: tomara que o retrofit saia, mesmo não acreditando, pois nossa média hoje é de 11 mil, se for para 20 e seja resolvida a questão das cativas, vira novamente um caldeirão. 9 mil a mais no cangote do adversário, caso o estádio permaneça neste estilo de ambiente. Eu vou falar bastante disso na segunda-feira. Na quarta-feira eu já entrei no tema, vou ter a entrevista já liberada do Arthur Catiborian para falar, e aí fica mais tranquilo de abordarmos este assunto.
O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Alex, sou full pistola, Bruno e comunidade santista anti-gambatite. Eu só acompanho a seleção em Copa do Mundo para torcer contra. Que coisa. Muito bem, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que ao Santos interessa muito em vários aspectos. Por exemplo, sábado, 11 da manhã, Botafogo e São Paulo. Cruzeiro e Flamengo, 5 da tarde. Ou o Cruzeiro abre o olho, e o Rogério Ceni também, ou a zona de rebaixamento estará cada dia mais presente. E vamos lembrar que o Cruzeiro é um dos poucos times, além do Flamengo, do Santos, o Inter caiu, né? E o São Paulo que não caíram para a segunda divisão. Sim. Então o Cruzeiro pode fazer um favor ao Santos, ao Palmeiras, ao campeonato se ganhar do Flamengo, mas não vai ser fácil. O Corinthians pega o Bahia às 7 da noite, também não vai ser fácil. O corintiano fica esperto, porque o Bahia tem um time bom, tem 31 pontos, um a menos apenas que o Corinthians, e do jeito que a coisa tá por lá, com protesto tudo, não sei não. No sábado à noite na Vila Santos e Grêmio, no domingo de manhã no Beira-Rio, Inter e lambendo as feridas contra a Chapecoense. No Castelão, Fortaleza recebe o Palmeiras, o Vasco recebe o Atlético Paranaense às 4, também mesmo horário de CSA e Ceará, às 7 da noite Goiás e Fluminense. O Avaí pega o Galo, que ontem perdeu por 2-1 para o Colón na Copa Sul-Americana, mas fez um gol fora de casa, está numa situação melhor que o Corinthians. Esse jogo é na segunda-feira. Bruno Rio, Santos e Grêmio na Vila, 9 da noite, com que time vamos? É para ganhar. É necessidade. Todo jogo é para ganhar, mas Santos, esse é elevando ao cubo, né? Esse é para ganhar mesmo. Esse não adianta, porque a chance do Flamengo vencer é grande, mesmo jogando fora de casa, e também do Palmeiras ganhando Fortaleza. O Santos já ficou para trás. Esse é o pior cenário para nós, né? Esse é o pior cenário. O melhor cenário seria o Cruzeiro ganhar e o Fortaleza ganhar. Também. Aí o Santos iria a 40, passaria o Palmeiras de novo, ficaria a 2 do Flamengo outra vez. A 2 pontos novamente do Flamengo. Tentar levar uma vantagem, ficar para trás, poucos pontos para trás do Flamengo até a chegada da data FIFA. Seria o cenário ideal. Agora é ver o que acontece, como que esse time vai ser armado para amanhã. Se o Pituca joga ou não joga. Acho que muito disso. O time sentiu a falta do Pituca no sábado. Sim, eu falei isso. E temo que possa sentir a falta de novo amanhã. Porque o Pituca ele acaba ditando muita coisa do que acontece no meio-campo do Santos. Se o Pituca não jogar, o que você faria? Eu acho que ele vai de 2 zagueiros dessa vez. Dessa vez vai? Dessa vez eu acho, é chute, é palpite. O Luan Pérez sendo um dos 2 zagueiros? O Luan Pérez e o Lucas Veríssimo. Gostei muito do jogo Eu acho do que Luan por Pérez. isso, obrigatoriamente o Alisson vai jogar. Obrigatoriamente, porque alguém precisa segurar ali tem que ter carregar o piano. Tem que ter a sobra, você faz 2 e uma sobra. Não tem... É por isso que eu falo, os caras, 3 zagueiros. Tá, 3 zagueiros, mas se joga o volante faz o mesmo papel, é a mesma coisa. Dá na mesma. Dá na mesma. Mas é que esse é volante, tá, é diferente. E se você contar que muitas vezes o Vitor Ferraz tem como sua maior deficiência a cobertura, você precisa ter o volante preso que acaba virando zagueiro do mesmo jeito. Porque os laterais do Santos jogam por dentro, né? Exatamente. Era aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco. Lateral que vai na linha de fundo. Não, o cara joga por dentro, quase que como um armador, enfim. Aí eu acho que vai entrar o Alisson, certamente. Só que aí você tem que escolher 2 jogadores. Evandro volta. Precisa ver se volta. Precisa ver. O ritmo de jogo. Tá a gente parado. Porque... O Sanches joga. Ok, porque outra alternativa seria o que ele apostou no segundo tempo no Maracanã, mas eu acho algo muito arriscado para começar, que seria dar ritmo pro Cueva. Será que vale a pena? Tem o Felipe Jonathan também, que foi citado aqui pelo ouvinte. Confiaria mais colocar até o Felipe Jonathan numa eventualidade. O Cueva não jogou pela seleção aí outro dia? Foi quando mesmo? Jogou mal pela seleção do Peru contra o Brasil. Vem cá, Bruno, eu penso o seguinte, se esse cara não começar a jogar bem, mal, com ritmo sem, ele não vai jogar nunca. Quantos pontos vai ser o Santos terá de perder? A gente precisa até ver ele pegar ritmo. Se ele vai entrar, se o Derlis for relacionado. Aí ele sai. Então, se o Derlis não for relacionado, e dependendo. Hoje, sinceramente, se você me pedir para escolher, se o Evandro estivesse jogando, até pelo que ele mostrou, ok, vamos de Evandro. Mas hoje, mesmo sem ritmo, entre apostar no cara, ou pelo menos dar uma chance para ver se ele recupera o investimento, que vai ser feito ainda. E o Jean Mota, eu hoje optaria pelo Cueva. Entre os dois, eu optaria pelo Cueva. O problema é esse limite de estrangeiros, né? A não ser que você deixe de fora o Aguilar. Ou isso. Mas aí quem que fica no banco? Luiz Felipe. Aliás, o Sampaoli podia pensar nisso, né? Poderia. Acho que eu vou fazer uma faixa quando a gente voltar.
gente passa na frente do prédio dele, né? Todo dia, né? A gente passa lá. O Bruno me dá carona na volta, né? A gente para rapidinho ali, ó, compra umas cartolinas e faz um Sampaoli, deixa o Aguilar fora da relação, a gente põe lá na calçada. A gente pode pintar o chão também com giz. Isso, com giz. Bem romântico. Não é vandalismo, porque aí a chuva leva depois, não, exatamente. Enfim. Agora eu tô curioso, muito curioso para ver como é que fica esse meio campo do Santos, principalmente, que a gente vê que como os treinos são fechados, a gente tá cheio de dúvida aqui. O São Paulo já deve ter tudo isso na cabeça. E o Grêmio vem com o time completo. Tem ninguém suspenso, do machucado? Sabor, não, né? Mas mesmo que tenha... vem Cebolinha, vem Everton Cebolinha. Vem Tardelli... Tá, vem André também, tá? Mas até aí... Esse menino que foi convocado agora... Matheus Henrique. É bom, né? É bom. Jean-Pierre. Eu gosto de Jean-Pierre. O Jean-Pierre era o Jean Lucas do Santos. O Grêmio tem e o Santos não tem mais. E o Jean-Pierre bate falta. Uma coisa tão rara no futebol brasileiro. Tão bom ver alguém bater falta. Bate falta faz gol, tá? Mas bater falta, o gol de falta não sai porque o goleiro... Não sai mais porque o goleiro evoluiu? Não, definitivamente não concordo com isso. Péssimos batedores. Não. Porque os jogadores não estão treinando. Esse Aliás, é o problema. Que os fisiologistas falam isso, né? Sim. Para o cara parar de bater falta depois do treino, porque senão ele desgasta a musculatura. Bom, então faz no aquecimento, né? Muda, põe o cara para bater falta no começo, ou uma sessão, não sei, eu não vou querer ensinar o Sampaoli a dar treino, mas uma sessão de fundamento. Você aqui tem jeito para bater falta, você vai ficar batendo falta. Os outros aqui vão ficar trocando passe, um vai dar lançamento e tal, sei lá. E você vê que antigamente, tudo bem, a gente sabe que o futebol evolui, a educação física evolui, óbvio. Mas não é possível que 20 anos atrás ninguém se estourava cobrando falta 10 anos atrás e agora é risco de todo mundo se estourar se bater 30, 40 faltas depois do treino. Duas vezes por semana. Será que na Europa ninguém treina a cobrança de falta? Se você vê, a quantidade de gols de falta na Europa é maior do que aqui, porque aqui não tem. Mas também não é numa quantidade, nossa, toda semana tem gol de falta, assim, bonito pra ver. Não tem. A cobrança de falta, isso eu já comentei aqui outro dia. A cobrança de falta, aquela mais forte, de 3 dedos, você não vê mais. Não. Que era o que o Éder batia, que o Nelinho batia, que o Roberto Carlos batia. Aquele gol impressionante contra a França, que faz aquela curva que até a ciência não explica como é que ele fez aquele gol, né? Por isso a gente vê um gol olímpico do Ceará contra o Corinthians e fica falando uma semana. Pois é. Era algo, não vou dizer comum, mas era algo não tão raro nos anos 90, quando você tinha Marcelinho Carioca fazendo 2 daquele por ano. Pois é. Então, por que os caras não chutam mais de 3 dedos? Porque não sabem bater? Porque não treinaram o fundamento? Pô, o chute de 3 dedos, aqui a gente chama de 3 dedos, não sei vocês aí que tem em outros lugares do Brasil, como é que chama? Mas é o chute com o lado de fora do pé. Você pega a bola, faz o efeito que sai assim, né? Porque você bate com o lado de dentro, olha aqui pra câmera. A bola faz isso, você bate com o lado de dentro. Você bate com o lado de fora, a bola faz isso aqui, ela faz um ângulo ao contrário. Você não vê mais ninguém chutar de 3 dedos. Não vê. Nem com a bola rolando. E isso faz falta, porque isso é um recurso técnico. Claro. O cara é destro, tá descendo pela direita. Né? Hoje em dia tem aquela coisa, o canto joga na direita, o destro joga pela esquerda. Mas eventualmente tá lá, o Salah descendo pela esquerda. Ou ele vai cruzar, ou ele vai dar um chute cruzado com o lado de dentro do pé. Não é a mesma coisa. O cara pega um chute de 3 dedos, é quase que indefensável. O jogo fica mais robotizado. Sim. Esse que é o problema. E parece que tá sumindo esse tipo de jogada, tá sumindo esse tipo de jogador que desafie, que faça isso. Aí vem o Carlos Sanches, faz um gol de falta por ano, já todo mundo fica, nossa, que excelente batedor. Mas o básico. O Vitor Ferraz, né, que é muito criticado, que faz gol aí de falta de vez em quando. Se eu tivesse começando a carreira agora, eu ia falar pro fisiologista, segura sua onda aí que eu vou treinar a batida de falta aqui. Exatamente. O Mauro Vergueiro, vamos lotar o Pacaembu para assistir a entrevista do Retrofit, na Vila não vai caber. Eu vou só falar uma coisa. O Pacaembu, esse papo de 26 mil, o Santos vai tentar mexer com isso aí, viu? Eu acho um desperdício aquela pista de atletismo lá. Eu acho que tem que realmente fazer alguma coisa para crescer para 30 mil lá. E outra coisa, hein? Quando o Pacaembu fechar para a obra e vai fechar antes do Santos, o Palmeiras, por exemplo, que joga no Allianz Parque, joga no Pacaembu quando o Allianz Parque está ocupado, ele vai ter que jogar no Morumbi. Ou Barueri, né? Ou Barueri. Para não dar dinheiro para São Paulo. E agora eu li, não sei se é verdade, enfim, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas
o Santos estaria conversando com o Canindé, com a Portuguesa, para usar o Canindé, né, quando tiver que jogar em São Paulo sem o Pacaembu. Se eventualmente você não tem Pacaembu e, quiçá, não tenha também a Vila, né? Não, mas aí, antes do retrofit, para o Santos cumprir a meta de jogar em São Paulo de vez em quando. Aí o Canindé é uma boa opção. Mas aí precisa ver com a Portuguesa de Desportos, né, o quanto é que vai custar para o Santos, se o Santos de alguma forma ajudaria, né, traria um parceiro para dar um tapa lá. E a Portuguesa só aceita dinheiro vivo. Do jeito que a situação lá foi uma boa matéria que o Estadão soltou 2 domingos atrás. É vergonhosa a situação da Portuguesa. As dívidas chegam a 500 milhões de reais, toda enrolada na Justiça do Trabalho. Ela está alugando o Canindé, sobrevive de renda de alugar o Canindé para tudo que você possa imaginar. Aluga para tudo mesmo. E o dinheiro não pode ser feito em conta, porque todas as contas estão bloqueadas. O dinheiro é vivo. Tem que chegar com uma mala de grana em espécie, lá. Então, sim. O Pérez chegando lá com a mala. Uma mochila cheia de dinheiro, tá aqui o aluguel. É assim que está sendo. Senão a justiça come o dinheiro da lusa do Canindé. Para várias ações que estão aí, mais de 50 ações pendentes na Justiça do Trabalho. Que coisa absurda, meu Deus do céu. Vergonhoso. O Silas Andrade, sem o Pito Cross eu iria de Felipe Jonathan. E ele completa aqui, Aguilar sempre fora, por favor. Um abraço para o nosso companheiro Leonardo Francisco, logo estará com a gente aqui de novo. O Rafael Ribeiro, Jean-Pierre saiu de maca do treino há pouco e virou dúvida para o jogo. Eu não desejo mal. Não, é boa notícia pro Santos. Não desejamos o mal pro rapaz, mas enfim. E era um jogador que eu queria ver jogar mais vezes. Eu gosto muito do Jean-Pierre. O senhor estará no jogo? Muito. Não poderei. O senhor estará de plantão? Não, aniversário do meu melhor amigo. O senhor leva até aquele celular turbinado para ver o jogo depois. Mas você não tem a dúvida. Eu já estava quase comprando ingresso. O Rafael Ribeiro, eu deixaria o Uribe de fora, mas toda semana sai uma matéria dizendo que ele foi bem no treino. Pelé dos treinos. É o leão de treino. A frase aqui é ótima. Pelé dos treinos, Nilson dos jogos. O Nilson, hein? Nilson, Copa do Brasil de 2015. Se você pensar eu estava lá. No lugar do Sacha, o Derlis podia fazer essa função. O Derlis poderia, né? Sim. Eventualmente, quebrar o galho ali na... Eu não tiraria o Derlis da relação, tá? Dos convocados. Porque eu acho que ele pensa que como o Marinho tá dando conta do recado naquela função... Mas é importante você ter... É melhor você ter o Derlis de opção do que ter o Uribe. Porque o Uribe toda vez que tá entrando não tá rendendo. Eu acho que em partes encaixo com o Eva nisso. Porque se toda hora você tentar justificar o investimento, você vai daqui a pouco sair do G6. Derlis entrega mais. Felipe Jonathan na comparação com o Cueva entrega mais. Então o senhor... Jean Mota não. O senhor escalaria então, pelo que eu percebi, se o Pituca não jogar, Alisson, Felipe Jonathan e Sanches. Sim. É uma boa alternativa, é um bom meio de campo. Mas realmente vai ser uma missão para o Santos muito difícil. O Santos tropeçou contra adversários mais fracos na Vila, né? Mas tudo é questão de feeling, não é informação que eu tenho. Eu acho que o Evandro vai pro jogo. Você acha que o presidente do Grêmio vai falar para perder de propósito porque ele tá com bronca do Flamengo? Não, né? Não. Claro, óbvio que não, né? Não chega a esse ponto. Tô brincando, né? Obviamente que não chegaria jamais a isso. E para quem gosta de lei do ex, é prato cheio sábado, né? André, David Braz, Marinho do até lado o Pará aqui, no Santos, pô. Pará. Vai ser uma chuva de gols então na Vila. O Fábio Ferreira diz aqui, bom dia, dizem que todo ano os presidentes de todos os clubes se reúnem e acertam o calendário do ano seguinte. Sim. A Globo e a CBF engolem as datas FIFA e eles aceitam, então não dá para ficar reclamando agora. Não, nós sim podemos reclamar, eles não. Eles não, Apesar de que o Pérez reclamou, né? Assinou, né? Assinou e reclamou. O Cacheta mandou aqui também, Alex e Bruno, meus camaradas, não sejam inocentes. Os caras não treinam falta porque não sabem bater na bola. Tem muito jogador que tem status de craque que para matar uma bola precisa de uma calibre 12. Então, o Cacheta, eu não acho. Eu acho que tem cara que tem potencial. Mas se não exercitar... Por exemplo, eu vou falar, o Neymar, quando começou a carreira, não batia falta. Sim. Ele aprendeu a bater. Ele faz gol de falta. Vira e mexe, ele faz gol de falta. Né? Ele aprendeu a bater. O Rodrigo fez um gol de falta pelo Real Madrid já fez gol de falta pelo Santos. E ele... Eu acho até que pelo fato dele não estar jogando direto, talvez o Zidane tenha percebido isso e esteja deixando o rapaz treinar lá, né? Hoje a bola parada, apesar de eu ser contra essa coisa de calcar o futebol do time em bola parada, mas a bola parada que eu digo chuveirinho, o gol de falta, como era antigamente,
É uma arma importantíssima, né? Uma das coisas mais lindas que tem no futebol. Quem não... No nosso caso, momento saudoso. Anos 80, anos 90. Quem não gostava de ver Zico cobrando falta, Marcelinho Carioca cobrando falta, Rogério Ceni cobrando falta? A gente tinha ótimos cobradores. Enfim. O Silas Andrade... É um recurso, não é um cucabol. Olha, o Silas Andrade, Nilson ou Uribe, o tempo dirá. Não, o Uribe não é tão ruim assim, gente. O Nilson... Aquilo é um absurdo. Aquilo não tem o que falar. O Wagner Mendes, Alex, o Canindé, campo, gramado, infraestrutura, cadeiras, arquibancadas, banheiros, descarte, está praticamente abandonado. Na capital só tem a Arena Barueri, que fica a 25 minutos de trem do terminal Barra Funda, complexo rodoviário, metrô e trem CPT. Meu abraço do Wagner. Sabe o que eu já falei recentemente lá no jornal? Mas eu nunca fui na Arena Barueri, mas eu escuto quem já foi lá dizer que é tudo muito longe. Também depende da perspectiva, né? Aqui em Santos, por exemplo, a gente tá em São Vicente, mas lá em Santos, o cara tá no canal 2, ele fala assim, caramba, tem que ir no canal 5, é muito longe. Eu vou a pé, eu volto a pé da Aparecida pro canal 1, às vezes. Os caras são preguiçosos também, vou te falar, viu? Eu já falei isso uma vez, não sei se é um delírio. Quanto custa o aluguel do Allianz Parque? Não sei, rapaz. O Palmeiras deve querer alugar a W Torre. Com a W Torre, você não precisa nem resolver com o Palmeiras. É o dinheirinho que vai entrar lá, né? É um dinheiro. Dependendo do jogo, dependendo da situação, um jogo que é um estádio que você consegue levar o ticket médio, consegue a bendita renda que tanto precisa. Sabe que eu tenho medo do Allianz Parque? Sinceramente, o estádio do Palmeiras é no clube, né? E no entorno você tem as organizadas do Palmeiras. Sim. Eu não sei se em termos de segurança seria uma você vai boa. dizer assim, o Morumbi. Mas no Morumbi a logística já é conhecida. Já, nem São Paulo, nem Corinthians, nem Santos já alugaram o Allianz Parque para jogar. Então você não sabe. E o Allianz Parque é um estádio, guardadas as devidas proporções, parecido com a Vila. É incrustado no bairro. Eu não sei como é que seria a logística da segurança pública para alugar o Allianz Parque. Enfim, se você tem a alternativa do Pacaembu ou outra, acho que talvez seja melhor, mas eu não estou descartando, mas eu não sei como é que funcionaria isso. Enfim. No caso de não ter o Pacaembu, e se o Canindé tiver nesse ponto mesmo, há uma possibilidade. Sei lá. Pra gente fechar o programa, já é 12:01, temos que encerrar. O Giovanni Mota manda um abraço para minha esposa Irani. Estamos em Carmo do Parnaíba, em Minas Gerais. Estou falando que a nossa audiência é forte por conta da internet também. Obrigado ao Giovanni, um abraço para Irani. Bom final de semana para vocês. E ele diz, Cueva tem que jogar no sábado. Eu acho que se o Cueva jogar, ele vai fazer 3 gols de bicicleta. Pronto. Não, tô brincando. Mas que eu espero... Eu sinceramente, quando falam que o Cueva vai jogar, que o Uribe vai jogar, como eu torcia para o Sacha se recuperar, eu fico com a mentalidade realmente que esses caras consigam, porque se eles se recuperarem é bom pro Santos, né? Claro. O time ganha opções aí. Voltando ao assunto eterno, calendário. Não caiam numa lorota que foi dita pelo Juninho Paulista agora há pouco na coletiva da seleção, dizendo que ano que vem não irão acontecer jogos da seleção durante Copa do Brasil, Brasileirão, não vai ter atropelo de data FIFA. É mentira. A CBF não vai ter jogo, por exemplo, durante a semana. Ok, o Brasil joga na quinta e domingo. Na quinta e no domingo que tem jogo do Brasil, não vai ter mesmo jogo do Brasileirão. Ok. Só que aí na segunda-feira tem rodada cheia. Não é no mesmo dia, é no dia seguinte. Os jogadores não vão conseguir voltar do mesmo jeito. Então não caiam nisso. O calendário para o ano que vem continua bagunçado. E ano que vem não para brasileiro para a Olimpíada e não para brasileiro para a Copa América. Então o problema continua. Só que de outra forma, em outra embalagem. Não adianta. A CBF, eles não conseguem. A CBF, ela elegeu como seu produto principal a seleção. Que ela pega os jogadores dos outros, põe para jogar no time dela, fatura uma fortuna com patrocinadores e os clubes que se lasquem, né? E ainda vejo aqui o nosso companheiro Bruno Lima dizendo que o auxiliar técnico pontual da seleção brasileira, César Sampaio, que é cria aqui da Vila Belmiro, estará em Santos e Grêmio neste sábado às 9 da noite para assistir o confronto. Quem será que ele vai observar? Enfim. Medo. Muito bem, 12:03. Bruno Rios, um abraço. Muito obrigado por estar conosco nesta edição do Esporte em Destaque. Até a próxima. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes pela audiência qualificadíssima. Precisando, só chamar. Muito bem. 12:03, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, que teve
nos trabalhos técnicos e na mesa de som a Kelly Ribeiro. Lembrando que daqui a pouquinho, assim que o programa terminar, o Paulo Rogério acelera por aqui com o Auto Aventura. Nossa programação especial segue ao longo da tarde aqui na 9 FM, para você acalmar o seu coração e se preparar para o final de semana que está chegando. E na segunda-feira, a programação jornalística de volta às 8 da manhã com a Sheila Almeida e o Manhã de Notícias. O Esporte em Destaque volta às 11 da manhã com tudo que aconteceu na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos. Um grande abraço, um bom final de semana e até lá. Tchau, pessoal. Nova FM 87.9. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. Melhor desempenho e reforço na tradição definem a nova Lowrider, modelo que vem movimentando a Harley-Davidson. Desenvolvida em torno do chassi da Softail e reforçada com componentes premium de suspensão, a moto é alimentada pelo motor Milwaukee Age 114 e chega com um guidão um pouco mais alto. Os controles manuais elevados à Cruiser são frutos de uma influência praiana. A Lowrider S vem com um guidão Fat Bar com 1 polegada de diâmetro e suportes retos com 11 centímetros de altura. Todos os acabamentos brilhantes foram substituídos por opções em preto. As tampas de inspeção da embreagem, da admissão e do balancinho inferior são em gloss black. Já os silenciadores e protetores de escapamento vêm em jet black. A lâmpada traseira de LED tem lente fumê. O tanque de combustível tem capacidade para 19 litros e as rodas são em alumínio fundido, a dianteira com 19 polegadas e a traseira com 16. O motor oferece um torque de 16,4 kg por força-metro. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura, Nova FM. Olha, 12:05, plantão história de... Então voltei, sabe por quê? Os caras da Olímpica convocaram o Felipe Jonathan. A gente tava aqui dando graças a Deus que não convocaram ninguém do Santos. Convocaram o Felipe Jonathan, é isso? Felipe Jonathan convocado e o Bruno Guimarães, o Atlético Paranaense que a gente tava cornetando, também convocado para a Seleção Olímpica. Seleção Olímpica joga contra a Venezuela no dia 10 de outubro e contra o Japão no dia 14. Isso quer dizer que Felipe Jonathan, os dois jogos são em Recife. Felipe Jonathan vai perder Santos e Palmeiras e Internacional e Santos. Valeu, Bruno. Obrigado pela informação. Até a próxima. Tá bom, né? Agora por sim, hoje. depois da edição extraordinária, vamos embora. Tchau, pessoal. Até segunda. Nova FM 87.9. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM.